Esse é aquele vídeo que eu pego as informações mais importantes dessa última semana, mostro tudo pra você, falo o que tem de importante mesmo pra você prestar atenção e fazemos projeções daqui pra frente. Claro que isso aqui é informação que vale dinheiro, afinal nós estamos no domingo mais importante da semana, então vamos lá. De assuntos importantes nós temos um setor de cripto chamando muita atenção, nós temos o fechamento da semana que com certeza tem pistas do que a gente pode ver acontecendo nessa próxima, temos a atenção sobre as reservas do Bitcoin, pelos Estados Unidos, se isso vai rolar não, já temos pistas positivas, eu vou falar uma informação aqui bacana para você entender melhor. Por que os grandes estão escolhendo Ethereum, apesar de ser um momento péssimo para pensar em investir em Ethereum, porque está muito parado, os grandes estão focando em Ethereum. Eu vou te mostrar na prática como que isso está acontecendo. Nós temos um crescimento oculto de DeFi, a performance silenciosa dos setores nos últimos 90 dias, e ali já temos uma tendência sendo criada em cripto, vou mostrar isso tudo para você, e essa tensão macroeconômica com ponto de interrogação no final, afinal, o que vai rolar? E em questão de juros, claro, esse é um vídeo que a gente vai falar de tudo, então fica aí, pega a pipoca, se acomoda e vem comigo. Esse gráfico de barras que você está vendo é a performance dos setores de cripto, só que eu peguei essa performance desde o início de 2025. Então nós não temos aqui um histórico muito grande, eu ainda vou mostrar isso para você. Mas para você entender mesmo o impacto que nós tivemos em cripto nesse início de ano, que não foi muito positivo, pode botar aí várias performances, você está vendo aí setor de gaming, DePIN, de points, setores sociais, oráculos, RWA, NFT. E se você olhar bem, já tem algumas pistas que RWA foi o melhor setor que performou neste ano, que é uma informação muito válida. Se a gente olhar no macro, a situação fica muito mais extrema, mas fica claro como que, você fazendo uma comparação com NFT, tá muito diferente. Aquela bolha que a gente viu em 2021 aconteceu, subiu pra caramba, NFT era o assunto do momento, pessoas gastando milhões com alguns arquivos PDF não, mas PNG. Por que eu falei PDF? Enfim, nós temos aqui uma desperformance anual desde o início de 2025 de 63% negativo, enquanto o RWA fica com 22% positivo. No meio do caminho você vai ver que nós temos vários outros setores que na verdade todos em sua maioria estão sofrendo. E aí você vai entender ali qual que é o real impacto disso olhando mais no macro. E aqui a gente mudou a visualização para os últimos 365 dias. Então não estamos mais pegando desde o início de 2025 e sim desde o ano passado, no últimos 365 dias. RWA fica no pódio aqui com 711%, quase 712%, e sendo o melhor setor disparado aqui em performance. Vai ver em segundo ali as corretoras centralizadas que tem um token próprio, e aí você vai comparar com o resto, fica um negócio triste. Qual que é a informação que você tira disso aqui? Tem muitos setores que estão muito negativos, você pode ver ali de menos 18% a menos 86%, muitos setores conhecidos, famosos, como de gaming, de jogos, ecossistema do Bitcoin, que era hype lá atrás, NFT, Oráculo, até Oráculo está sofrendo. E aí fica a questão, até a inteligência artificial, que é o hype do momento, né? O negócio tá negativo pegando no último ano, para você ver como que o mercado de cripto ele tá ficando mais inteligente, ele tá ficando mais seletivo. E cada vez que eu vou te passando essa informação, fica mais claro como que o mercado ele tá se comportando. Então, pegando ali, nós temos DeFi, ainda com uma performance positiva, nós temos os tokens das corretoras também, nós temos a reserva de valor também, Memecoin, por incrível que pareça, se mantém positivo, apesar de estar sofrendo no curto prazo, afinal todos os setores estão, pelo menos em sua maioria, e somente alguns estão se destacando, como você pode ver nesse compilado aqui dos 5 melhores. Aí você vai notar que tem ali a reserva de valor. Cara, o que seria isso, né? Você conhece Memecoin, RWA, agora história não, pô. Reserva de valor, nós temos aqui os ativos dentro dessa categoria, tá? XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Caspa. Só que aí você tem que entender que nessa tabela, nesse gráfico, você está vendo uma prioridade de setores. Só que dentro de cada setor tem várias criptos.
E dentro desses setores são algumas criptos que estão empurrando o setor todo para cima. Por exemplo, reserva de valor, você vai ver que tá a XRP e a Litecoin no top ali, com maior grana. E se você olhar para o passado, a XRP teve uma performance grande pra caramba, cresceu muito. E aí, o ponto disso, o ponto que eu quero mostrar é que os setores estão sendo destacados, mas não pelo mercado em si como um todo. Todos os projetos, o setor tá bombando, não. São alguns tokens específicos de cada setor, grandes, que estão empurrando para cima e trazendo esse destaque pro setor mesmo. Então, isso mostra que o mercado está muito seletivo, é o que eu vim falando nos últimos dias. É importante você se inscrever nesse canal para sempre acompanhar a minha linha de raciocínio. Se você não fez isso, por favor, faça. Isso agora não é por mim, é por você, tá? Para você ficar com informação boa e relevante aqui. Então, isso mostra que a gente está mudando aos poucos a tendência e é inegável que RWA aqui foi o rei desse último ano com 712%. Será que RWA tende a ser o setor que vai continuar? Será que os outros setores vão se recuperar? Bom, são cenas para os próximos episódios. Fazendo uma checagem da tendência do Bitcoin, nós estamos de lado já tem 93 dias. Tendência chata. E nesse meio do caminho, nós não ficamos exigentes com retorno. Tá? Historicamente, tecnicamente falando, nós estamos em uma zona lateral entre os 90 e entre os 110. Enquanto a gente não sair disso aqui, não fica exigente correndo atrás de dinheiro. Você pode mudar a tua mentalidade de uma forma mais simples para aproveitar o momento acumulando. Quando o mercado sobe muito e fica lateral durante um tempo, serve como exemplo de acumulação. Então, estrategicamente, você aproveitar esse momento chato para focar em bons ativos que estão com uma simetria ou ativos que estão chamando muita atenção, que estão com uma tendência, uma entrada boa, você pode fazer uma acumulação silenciosa, aos poucos, para quando a gente romper isso aqui para cima, pelo menos essa é a maior probabilidade, você acabar se dando bem. Então é importante sempre fazer esse traqueamento dos setores de cripto, pelo menos isso a gente já discutiu até então. E aí a gente vem pro Ethereum, né? Numa situação parecida, só que extremamente diferente. Porra, como assim? O Ethereum, em vez de 93 dias de lado, ele tá quase 500 dias de lado, que é muito mais tempo. Cara, mais de um ano, o Ethereum não sai do lugar e tá dando até prejuízo para muitas pessoas. E aí vem a questão, será que alguém vai se interessar em Ethereum? Será que nós estamos aqui numa região que é uma oportunidade? Pelo menos eu vejo como uma oportunidade. Tem muita gente grande também olhando dessa forma, só que eu não quero te dar spoiler, eu vou te mostrar daqui a alguns minutos dentro desse vídeo, então fica aí. E aqui nós temos, olha só, tá? Você provavelmente já viu isso em algum lugar, já viu alguém falar sobre a reserva estratégica de Bitcoin, mas tem uma informação importante aqui, tá? Nós temos 15 estados dos Estados Unidos que estão considerando criar reserva e não só considerando, como já estão agindo. Você está vendo aqui nessa tabela, enfim, nessa imagem, vários estados e os estágios dessa adoção de reserva para cada um. Então tem alguns estados, como a Dakota do Norte, que já aparentemente já foi negado aqui, já deu um X grandão lá. E aí você vai ver que algumas estão mais avançadas, algumas como Arizona e Utah. Aí, ó, todo mundo que falava mal do meu inglês, toma essa, acredito que eu tenha falado bem. Ó, Arizona, caraca, e Utah, porra, sacanagem. Então, olha só, isso aqui é um ponto muito positivo, fortalece muito o desenvolvimento do nosso mercado e a gente precisa ver isso aqui sendo avançado em todas as frentes, o que traz um ponto muito positivo e otimista para o futuro. A gente quer ganhar dinheiro com cripto, nós precisamos ter uma adoção maior, isso aqui indo no caminho de adoção, fica muito bom, afinal nós estamos falando de bilhões de dólares a serem injetados dentro do nosso mercado através dessas reservas. E você pode até pensar que isso vai direcionar mais o capital pro Bitcoin, e é verdade, só que querendo ou não, o Bitcoin crescendo, a gente favorece aquela rotação de capital que eu venho falando nos últimos vídeos, que alguma hora isso vai acontecer. Já estamos com pistas desse momento para isso, só que eu não quero ficar abordando isso, assuntos muito técnicos dentro desse vídeo, senão o vídeo fica com 1 hora de duração. Então você se inscreve aí, estou sempre reforçando porque é muito importante para você. Enquanto isso, nós temos aqui, olha isso aqui que bacana, tá? O desenvolvimento dentro de cada rede. Então, se você olhar nessa parte de baixo, nessa tabela de baixo, você vai perceber que nós temos, em termos de volume transacionado dentro das redes, a Solana, Ethereum e a BNB como os top manda-chuva do negócio, tá? Isso aqui mostra que a Solana tem um volume financeiro gigantesco, enquanto o Ethereum tem o segundo maior.
Sendo que o Ethereum não tem, por outro lado aqui, olha só, em números de endereços ativos, o Ethereum está lá embaixo. Então, como que o Ethereum, com tantos poucos ativos, está performando com tanto volume assim? Provavelmente por causa das taxas, por ser uma rede mais cara, ou também por ter mais gente grande usando o Ethereum. E aí você pode atribuir muitos institucionais, gente grande usando a rede do Ethereum, e eu vou te mostrar como que isso está acontecendo, enquanto a Solana é direcionada por muito capital, muito volume em cima de meme coin, muita criação de moeda, até porque é muito mais barato criar moeda na Solana do que no próprio Ethereum. E aí fica essa discrepância entre, o Ethereum, cara, eu quero comprar Ethereum, tô comprando Ethereum, quero que ela suba, ele tá lá embaixo do ranking, mas por outro lado ele tá mostrando aqui um volume financeiro muito bom. E aí, para você matar essa dúvida, nós temos aqui o portfólio da World Liberty Financial. Porra, eu tô escaldando esse vídeo em inglês. O que é isso aqui? Isso aqui é uma plataforma DeFi que tem uma associação direta com a família do Trump. E aqui nós temos alguns milhões de dólares. E como você pode ver, a grande parte está focada em Ethereum. Nós temos ali o Ethereum em duas frentes, tá? Somando ali mais de 240 milhões de dólares. Ou seja, grande parte da carteira está na mão do Ethereum. Depois você tem Bitcoin, você tem o SDC, até uma parte ali dolarizada, Tron, TRX. Só que aí você vai olhar ali embaixo, opa, spoiler, ali embaixo você vai notar que tem Aave, Link, Ena e Ondo. Sabe o engraçado disso? É que são 4 protocolos dentro da rede do Ethereum. Então significa que, na verdade, essa plataforma, essa grana toda, ela tá com uma grana pesada em Ethereum, direto e indiretamente. Direta e indiretamente, porque você tem o próprio Ethereum e também tem protocolos dentro da rede para você ver que, querendo ou não, muita usabilidade. E aquilo que eu falei e eu reforço, muitos tokens do nosso mercado que são grandes são criados dentro da plataforma do Ethereum. Então ele continua sendo uma baita opção para gente, pelo menos para o mercado em questão de usabilidade também. Então o Ethereum não está morto, tem muita oportunidade. Você pode ver que enquanto o mercado está lateral, tem muita gente interessada em comprar, focado em bons ativos. E só para deixar claro, esses ativos aqui foram cirurgicamente escolhidos, tá? Aave, Link, Ena, Ondo são 4 baita ativos, o Ethereum nem se fala. Minha carteira tá um pouco parecida com isso, só que não na mesma proporção, não tanto dinheiro assim. Tinha te passado um spoiler, mas o que você tá vendo é a performance semanal aqui e também desse ano de 2025 em relação aos mercados globais, e nós temos sim informações importantes. Por quê? Quando nós falamos de economia global, macroeconomia, muita gente fala sobre taxa de juros, que a gente precisa de um corte de juros, estímulo econômico, muita grana sendo injetada no mercado para tudo subir. A bolsa subindo vai empurrar a grana para o nosso mercado de risco também. Então a gente precisa ver todo o mercado subindo. E a real é que a gente está vendo uma performance muito positiva em todos os mercados, independente, se eu errasse a palavra ia ser triste, independente da performance desse corte de juros do Banco Central Americano. Olha só como que o S&P 500 está com performance visitando as máximas históricas, com uma estrutura técnica linda pra caramba. Por outro lado, você está vendo a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, aqui performando também próximo das máximas, com uma estrutura linda de continuidade alta, enquanto o Dow Jones também, o índice industrial, subindo, também flertando com as máximas. Então você consegue ver que, apesar de tudo que a gente está vendo, guerra tarifária, tantas notícias que jogam mais para o lado pessimista, o mercado não absorvendo isso de forma pessimista também. Tá tudo absorvendo de forma otimista. A gente só tá vendo cripto bem devagar em relação a isso, porque cripto é mais arriscado, as pessoas buscam um conforto maior para investir em cripto. Então, o cenário todo bonito, as pessoas tendem a ficar mais confortáveis e investir em cripto. Só que você pode até notar que o cenário atual não está indo muito nessa linha, porque as bolsas estão até boas, e Bitcoin, cripto, está demorando muito a responder. E a verdade é o que justifica isso em grande parte é uma manipulação de mercado que eu já venho falando há muito tempo. Então é uma justificativa, o mercado ele força essa performance negativa e muita coisa aconteceu que eu não esperava. Eu, assim,
Tô completamente transparente quanto a isso, mas isso não significa que daqui para frente ferrou de vez. Não, vamos adaptar toda a estratégia, toda a visão de mercado para o que está acontecendo e ainda fico completamente otimista, apesar do caminho ali a gente ter que pegar uma rota diferente para chegar no nosso destino. E olha que curioso como que o sentimento do mercado muda. Nós já estamos aqui em sentimento neutro depois da queda. A última vez que nós vimos aí um sentimento de extrema ganância foi lá em meados de outubro, novembro, que foi a última queda, que durou muito pouco, né? Subiu um pouquinho, já caiu pra caramba, enquanto o all-time high do sentimento de mercado foi em março de 2024, tá? Então já tem um baita tempo, daqui a pouco a gente vai fazer um ano que a gente já atingiu a máxima história em termos de sentimento, e o sentimento do mercado agora é meio neutro, mais pro lado pessimista, porque quem escolheu altcoins para investir tá tendo uma performance um pouco frustrante, até demais. Então isso acaba espalhando o sentimento para todo o mercado, que a gente fica com uma cabeça muito de, pô, quero ganhar dinheiro, bora ganhar dinheiro, que investir em altcoins para ter retorno. E o negócio não anda, as pessoas ficam sentidas, né? Então vai uma pintadinha de frustração para o mercado e isso acaba se espalhando. Então isso, com todos os sinais gráficos, técnicos que nós temos, performance da bolsa é um sinal perfeito para a gente ficar interessado em fazer o quê? Aproveitar o momento, porque nós não estamos em bear market, nós não estamos em uma tendência de queda. Eu já falei trocentos sinais gráficos, tendências, falando que a gente está no caminho certo. Só que isso aqui é um ruído de curto prazo que, claro, pode fugir um pouco do controle, mas o importante é você estar no caminho certo. Como eu falei, às vezes é só um atalho, uma mudança de rota, com o seu destino ainda se mantendo. Então isso é tudo uma questão de adaptação, importantíssimo você saber disso. Então, mais importante que isso, assim, é você se inscrever nesse canal. De novo, Dô, sim, de novo, porque você tem que se inscrever nisso, porque eu tô aqui pra te ajudar. Nós estamos nessa estrada pra ganhar dinheiros juntos e vamos continuar assim. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.